Lição 2, vem o fim. Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2022. CPAD Adultos, tema do trimestre, a glória e a justiça de Deus. A igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual da Escola Bíblica Dominical. Lição 2, vem o fim, comentarista pastor Ezequias Soares. Texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 7, de 1 a 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não dá alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu, a vara reverdeceu a soberba. Vamos agora para a nossa introdução. Lição 2, vem o fim, comentarista pastor Ezequias Soares. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e de Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. A palavra-chave desta lição é fim. De acordo com Daniel Conejeiro, o fim dos tempos será marcado pelo retorno de Cristo e o julgamento final. No julgamento final, os homens ímpios e os anjos caídos terão de comparecer diante do tribunal do grande trono branco. A Bíblia diz que no final dos tempos, a presente era será encerrada, dando lugar ao estado eterno. Curiosamente, a maioria das religiões acredita numa ideia de fim dos tempos. Diferentes crenças anunciam o conceito de um tipo de ajuste de contas que ocorrerá no final da presente história da humanidade. Todavia, somente a Bíblia nos fornece as informações realmente confiáveis acerca de como será o fim dos tempos, do site estiloadoração.com/fim dos tempos na Bíblia. Vamos agora para o tópico 1 e vamos falar sobre a profecia. Da lição 2 vem o fim, comentarista pastor Ezequias Soares. Muito bem, no subtópico 1, a nossa introdução, assim diz o Senhor Jeová. Esta expressão profética validava as profecias de Ezequiel como verdadeira, porque fica entendido que as palavras não eram do profeta, mas o profeta foi um instrumento de Deus para alertar o povo. A Bíblia diz: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios capítulo 29 e versículo 18. E ainda mais, se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras. Sendo embaixadores do reino de Deus, devemos conhecer os estatutos e mandamentos de Deus para falarmos segundo a palavra de Deus e não a nossa. Do contrário, daremos conta da palavra que sair das nossas bocas. Disse Jesus: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Agora vamos falar um pouco sobre o subtópico 2, extensão. Até onde chegarão as profecias de Ezequiel? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. A ira divina seria sobre Israel e toda a humanidade. Em Apocalipse está escrito: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 7:1. Deus é soberano. Tal como nos dias de Ezequiel, nosso Deus tem o mundo em suas mãos. Ele está no controle de tudo. As nações darão conta dos seus pecados, desatinos e loucuras. As nações serão chamadas para o dia do juízo. A palavra de Deus ensina também que o julgamento do Senhor começa sobre a igreja. Palavras do apóstolo Pedro: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Haverá um juízo pessoal, e cada um prestará contas diante de Deus, ao qual deveremos, um dia nesta vida e na vida futura, nos apresentar. E ainda alguns fins teremos que enfrentar. O fim do dinheiro, por isso não devemos confiar nas riquezas. Disse Jesus: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. E também o fim da saúde. Por isso devemos trabalhar na obra de Deus enquanto podemos. Disse o livro de Eclesiastes: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer: não tenho deles contentamento. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 1. E chegará um dia também o fim da vida física. Disse o escritor aos Hebreus: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Terminando a nossa vida terrena, estaremos diante do Senhor, e o Senhor pede conta do que passou. Diz o escritor de Eclesiastes ainda para nós: o que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 15. Biblicamente falando, o fim significa um dia de prestação de contas com Deus. Será pesado na balança divina o que fizemos de bom e ruim. Queira Deus que nunca e jamais estejamos em falta, como Beltesazar, o último rei da Babilônia que caiu. Vamos agora para o subtópico 3. Quando acontecerá o fim predito pelas profecias de Ezequiel? Expressões como: eis que um só mal vem, eis que vem, venha a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Estas expressões indicam que o furor virá rápido e continuamente. A destruição de Jerusalém seria repentina. Ninguém estaria pronto ou preparado para esse evento. Eles não acreditaram nos profetas e seus avisos divinos e proféticos. Por isso não se prepararam para o fim que já estava às suas portas. Será que este fato bíblico serve de exemplo para nós? Veja o que diz o profeta Amós: portanto assim te farei, ó Israel, e por isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Israel do Reino do Norte não creu nos avisos de Deus dados pelos profetas, e o fim chegou para eles. Foram destruídos e enviados a outras nações pelo rei Assírio. Estaremos nós preparados para a morte? Quando todas as oportunidades de salvação estarão encerradas, estaremos nós prontos para a vinda de Cristo? A Bíblia diz que a grande tribulação virá. Somente os arrebatados na vinda de Cristo não passarão por ela. Os que estiverem escondidos em Cristo não passarão pelo fim de todas as coisas, mas reinarão para sempre com Cristo. Disse Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
Assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 35 a 39. Muitos estarão desapercebidos neste importante dia da volta de Cristo. Para a igreja, a volta de Cristo será momento de descanso e repouso para a igreja. Portanto, o fim das suas lutas, provas, perseguições e dissabores. Para os não salvos, será o fim da sua descrença, infidelidade, deboche e zombaria, pois chorarão amargamente por terem perdido a oportunidade de salvação. A Bíblia nos alerta acerca da proximidade dos últimos dias. Vejamos os sinais da volta de Jesus Cristo. Catástrofes naturais, terremotos, furacões, maremotos, desabamentos, destruição da terra pelos homens. Ainda mais, aumento da rebelião e conflitos, destruição da família, rejeição à palavra de Deus, desvios da fé, apostasia espiritual ou abandono da fé. E ainda o aumento da maldade dos conflitos, guerra, violência, sequestro, roubos violentos. A Bíblia ainda nos mostra mais sinais da volta de Jesus. Sofrimento e martírio dos cristãos, isto fala de perseguição. Vimos grupos radicais islâmicos como ISIS e Boko Haram matando cristãos. Falsos profetas, proliferam falsos profetas distorcendo a palavra de Deus e pregando um outro evangelho que não é o de Cristo e dos apóstolos. Teólogos liberais que modificam as verdades bíblicas com as suas adaptações, e o crescimento do misticismo religioso anticristão dentro até mesmo das próprias igrejas. E ainda vemos o esfriamento do amor, aumento de desviados, desigrejados, escândalos, mercadejamento da fé, ambição por poder e finanças, luxúria. Além dos sinais da volta de Cristo, Jesus fala a respeito da vigilância. Devemos estar sempre alertas. O que está alerta é aquele que não dorme o sono espiritual, mas ele olha, levanta os seus olhos e vê que se aproxima o fim de todas as coisas. Devemos estar sempre vigiando. O vigilante é aquele que está de sentinela e presta atenção em tudo. É o que cuida para estar de pé e não cair. É o atalaia que denuncia o avanço do perigo e do pecado. Devemos estar sempre em oração. O que ora é o que tem comunhão com Deus, é o que confia em Deus, é o que espera em Deus, é o que está com a alma e o espírito alimentado pela presença de Deus. É aquele que fala com Deus. Este estará preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Para os judeus dos tempos de Jeremias, Daniel e Ezequiel, o fim significou a deportação para a Babilônia e a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Para nós, os tempos do fim é a volta de Cristo. A grande tribulação, que tem os seguintes nomes: o dia do Senhor, o dia da ira, o dia, angústia de Jacó, conforme Amós 5, 18 a 20, 1 Pedro 4, 7, 17, 1 Tessalonicenses 5, 2. Veja o que diz o profeta Amós: há daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum esplendor? Amós 5, 18 a 20. Veja o que diz o apóstolo Pedro. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Vejamos o que é a grande tribulação. Em primeiro lugar, a definição de grande tribulação. A grande tribulação é o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A grande tribulação recebe outro sim, as seguintes denominações na Bíblia Sagrada. Primeiro, dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias 1 e 14. Segundo, dia da angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo por ela. Jeremias 30, versículo 7. Também a ira do Cordeiro.
e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, de 15 a 7. Adaptado da EBD quarto trimestre de 2004, título: Vem o fim, vem, a doutrina das últimas coisas, comentarista Claudionor Correia de Andrade. Quero fazer agora uma breve apresentação do canal. É um prazer e alegria tê-lo aqui com a gente, meditando na palavra de Deus. A vocês que assistem, clicam no gostei e comentam na descrição, nosso muito obrigado. Aos que não nos conhecem, este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Sou o pastor Osmar Prates, não por merecimento, mas por infinita misericórdia de Deus. Estamos a serviço de Deus, da Assembleia de Deus, no Belém, em Sapopemba, Vila Fátima, São Paulo, onde tem um povo abençoado por Deus, na direção do pastor Leslie Marinho, também do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, também o nosso pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior. Esta é a lição número 2. Vem o fim, comentarista, pastor Ezequiel Soares. Clique no gostei, comente na descrição de que estado você é, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. A sua participação é muito importante para nós. Isso nos motiva a continuar postando vídeos para você. Assista 2 ou 3 vezes para assimilar bem o conteúdo da lição. Fique até o final porque tem muita informação e ótima aula para você. Continua por aqui porque a lição não parou ainda. Muito bem, continuamos agora a nossa lição no tópico 2, sobre o fim. Da lição 2, vem o fim, comentarista pastor Ezequiel Soares. Subtópico 1, sentido da expressão fim na Bíblia. O sentido do fim refere-se a juízo. Por exemplo, nós temos várias expressões sobre o fim. Vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína. Temos a insistência, a repetição, determinação em alertar e avisar. Isto fala de pregar em todo o tempo, a tempo e fora de tempo, para que abandonem o pecado, convertam-se, arrependam-se e recebam a salvação. Disse o profeta Daniel sobre as últimas coisas: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 8 e 9. O tempo do fim está próximo e as escrituras se revelam e se cumprem cada vez mais. Por isso é necessário pregar, falar, testemunhar urgentemente acerca da volta de Cristo. Disse o apóstolo dos gentios, Paulo, acerca de pregar nos últimos dias: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregas a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, segundo Timóteo 4, 1 e 2. Disse Jesus acerca do fim das últimas coisas. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, de 4 a 14. Os profetas avisaram os judeus acerca do seu fim. Assim como a cidade de Jerusalém estava sendo julgada e punida, devemos entender que para nós também há um fim biblicamente falando, e depois um julgamento final, se nós não nos convertermos e não arrependermos dos nossos pecados. Pode vir o escândalo que vier, mas a palavra de Deus já avisa que o fim virá e aquele que estiver firme não verá o fim. Como será o julgamento final?
O julgamento final, este julgamento acontecerá após terminar o milênio. É chamado julgamento do trono branco, onde os ímpios de todos os tempos serão julgados pelos seus pecados. Jesus será o presidente deste tribunal. O Pai outorgou ao Filho todo o juízo, a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5:10. Ele realizará o juízo das nações, conforme Mateus 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, do 31 ao 34. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25 e 46. E o julgamento final está registrado em Atos 17 e 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17 e 31. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. João capítulo 5, versículos 22 e 23. As qualificações de Jesus Cristo dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo a forma humana e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2 e 7. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado soberanamente e restituída a sua posição apropriada. Deus o exaltou soberanamente e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Adaptado da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2021, CPAD Revista Jovens. Tema: Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Lição 11, julgamento final, novos céus e nova terra, da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos agora para o auxílio teológico. E vamos falar sobre a descrição da destruição, conforme o texto principal da nossa lição, versículos 10 e 11. A arrogância floresceu, a insolência brotou, a violência tomou forma de um rebento de maldade. A maldade dos judeus estava fora de controle. O mau cheiro dos seus pecados chegou até Deus. Não tinham mais arrependimento e nem tristeza pelo pecado. Estavam obstinados pelo vil desejo de pecar. Tiago escreveu: Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. O pecado é motivo de maldição para muita gente. Ele produz morte espiritual e separação de Deus. O prazer e a alegria de pecar e viver em pecado, fazendo a vontade da própria carne e de Satanás, se apagarão e se tornarão em choro e dor no dia em que se enfrentar a ira divina. É tempo de se arrepender, buscar avivamento espiritual e receber o refrigério do Espírito Santo de Deus. Estamos chegando agora ao tópico 3, que vai falar sobre o inimigo. Quem seria o inimigo usado para a ira e juízo de Deus? Lição 2, vem o fim, comentarista pastor Ezequiel Soares. Para tirar o pecado de idolatria dos judeus, Deus usou uma outra nação. É possível que Deus faça isso conosco para nos aperfeiçoar? É o que veremos a seguir. Subtópico 1. Já floresceu a vara, Ezequiel 7,10. A vara do castigo é o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Assíria foi o chicote contra Samaria e Israel, lá no Reino do Norte. Assim profetizou o profeta Isaías.
Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Isaías 10:24. Assim como Deus permitiu a invasão babilônica para aperfeiçoar os judeus, muitas vezes Deus permite provas, lutas e dificuldades para que nós venhamos nos alinhar com a vontade divina. Temos o exemplo do apóstolo Paulo. Para não se exaltar, foi esmurrado por Satanás. E para que se não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Paulo disse para entregar um faltoso a Satanás, para que viesse a se arrepender. Veja o que está escrito: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5 e 5. Depois do cativeiro, a idolatria foi erradicada de Judá. Nunca mais a nação judaica se prostrou aos deuses cananeus, babilônicos, persas ou romanos. Deus castiga a todos que ama. A correção divina é para aperfeiçoamento espiritual. Veja o que escreveu o escritor aos Hebreus: e já vos esquecesses da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. Hebreus 12, 5 e 6. Agora vamos para o subtópico 2. Reverdeceu a soberba. Versículo 10b do nosso texto principal. Conforme Jeremias 51, versículos 34, 55 e 56. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Jeremias 51 e 30. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Jeremias 51, versículos 55 e 56. Nabucodonosor extrapolou nos castigos, por isso também seria julgado e punido. Nabucodonosor estava ciente que a sua vitória provinha de Deus, pois ficou sabendo ele e seus capitães a respeito das profecias divinas dadas aos judeus pelo profeta Jeremias. Veja o que escreveu o profeta Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsares, Negal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Jeremias 39, de 11 a 14. A dureza de coração do rei babilônico foi tanta que ele acabou fazendo maldades que foi além do castigo divino. Ele se deixou ser movido pela carne, ódio e ira. Isto nos serve de ensino e alerta para não sermos punidos na nossa ignorância para com os outros. Os pastores, quando precisarem disciplinar, advertir, corrigir, contenham-se a agir segundo o propósito de Deus e a sua palavra, para não agir humanamente e de forma carnal. Isto, ao invés de produzir fruto de arrependimento, poderá estar matando as ovelhas de Cristo, conforme Romanos 10 e 2. Isto chama-se zelo sem entendimento. Também os pais, ao corrigirem seus filhos, disciplinem e corrijam com o amor de Deus, não com raiva e ódio, pois isto pode pôr a perder os seus filhos. Disse o santo apóstolo Paulo: vós pais não provoqueis a ira os vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Efésios 5 e 4. E ainda quando houver problemas graves a serem resolvidos entre casais, saibam os dois o que falar e como agir para não enveredarem pelas agressões morais, físicas e violentas. É preciso ter equilíbrio, não devem dar lugar à carne, ódio e ira. Disse Paulo aos Efésios:
Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 30 e 32. Ao entrar em questão com alguém, devemos ser comedidos e equilibrados, pois muitos são massacrados pela opinião dos outros quando erram, porque nunca tiveram misericórdia de ninguém quando falam dos outros. Com a medida que medirmos, seremos também medidos. Disse Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 1 e 2. Babilônia e Nabucodonosor foram punidos por aplicarem uma punição exagerada aos judeus. Lembremos deste versículo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 e 31. Muito bem, meus caros, amados e queridos irmãos, chegamos ao subtópico 3. Conheceremos mais sobre o rei Nabucodonosor. O seu nome significa Nabu protegeu a minha herança. Nabu é uma divindade da mitologia suméria. É o deus da escrita e da sabedoria. É o filho de Marduk casado com Tasmetum. É mencionado na Bíblia como Nebo, Marduk ou Merodach, como é apresentado na Bíblia. É um deus protetor da cidade da Babilônia. Pertence a uma geração tardia e deuses da antiga Mesopotâmia. Era filho de uma relação incestuosa entre Enki e Ninurzaque. Foi pai de Dumuzi, que seria o bíblico Tamuz, que corresponde ao deus egípcio Amon. A sua consorte era Sarpante. Possuía 4 olhos e ouvidos, via e ouvia tudo, e de sua língua saía uma chama. Apesar de tudo, era considerado muito belo. Da wikipedia.org, wiki/Nabu. Os deuses babilônios, por causa da prepotência e o orgulho do rei babilônico, serão confrontados com o Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Veja o que Daniel escreveu sobre Nabucodonosor. E Daniel continuou: e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será punido do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Daniel 4, 24 e 25. Disse o profeta Isaías: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Isaías 13, 19 e 20. Babilônia cairá, sem guerra e luta, diante dos medos e persas. Kashidu, quer dizer caldeus, significa conquistadores. Agora eles serão conquistados pelos medos e pelos persas. Agora vejamos como se deu a conquista da Babilônia por Ciro, rei dos medos e persas. Naquele tempo, o rei Nabucodonosor já havia morrido, e a Babilônia era governada pelo rei Nabonido, e que era pai do rei Belsazar. Aqui tudo indica no regime de corregência. Babilônia era uma cidade muito fortificada, com muralhas intransponíveis. A Babilônia era tão rica e fértil que o rio Eufrates, passando por dentro da cidade, poderia produzir alimentos internamente, tornando qualquer sítio ou cerco da cidade algo praticamente inútil. Mas de forma muito inteligente, Ciro, rei dos persas, conseguiu conquistar a cidade sem sofrer qualquer resistência. Os estudiosos dizem que o rei Ciro posicionou seu exército tanto na entrada como na saída do rio que atravessava a cidade. Seus homens conseguiram desviar o curso do rio, possibilitando que os soldados medo-persas entrassem na Babilônia com o leito do rio praticamente seco. Então, enquanto os babilônios davam uma festa, o exército medo-persa marchava silenciosamente pela cidade. Assim, em outubro de 539 a.C., a Babilônia caiu perante o exército persa, liderado pelo general Gobrias. Aqui vale lembrar que
que a queda da Babilônia foi avisada por Deus. Inclusive a Bíblia diz que durante a noite em que a Babilônia foi conquistada, a festa blasfema de Beltesazar foi interrompida quando apareceram dedos de uma mão que escreveram na parede a misteriosa inscrição Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Por Daniel Conejeiro, do site estiloadoração.com/ Quem foi o rei Ciro da Pérsia? Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final da lição e queremos deixar uma aplicação para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, o pecado não ficará impune. O que o homem semear, ele ceifará. Todo o pecado que o homem praticar, teremos que prestar contas diante de Deus. Segundo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. O Evangelho é as boas novas da salvação e todos que crerem em Cristo serão salvos da condenação eterna. Em terceiro lugar, Deus não tem o culpado por inocente. Todos darão conta dos seus pecados. Quer pequenos, quer grandes, o fim virá para todos. Só escaparão da ira futura aqueles que crerem em Cristo como Senhor e Salvador para alcançar a graça de Deus. Os judeus não deveriam confiar na sua descendência de Abraão para viver em desobediência diante de Deus. Está escrito, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 9 e 10. Os judeus não deveriam confiar no templo como se fosse um amuleto. O templo estava entre eles, mas eles não podiam deixar de guardar a lei. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7, 3 e 4. Os judeus não deveriam confiar em Jerusalém. Jerusalém era a cidade do grande rei, mas não lhes dava o direito de abandonarem os mandamentos do Senhor. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ezequiel 33, 21. Para nós, não devemos ter orgulho denominacional, confiar na denominação, na igreja. A denominação não salva. Temos que pregar a Cristo e não o nome da igreja denominacional. O ser de uma igreja tal não significa que seremos salvos. Não devemos confiar no dinheiro, no templo bonito, no bom emprego, na inteligência, na fama, na campanha, na corrente, no anjo, no homem, na sabedoria, na riqueza. A tônica dita por certas denominações é, uma vez salvo, salvo para sempre. Os judeus eram predestinados a ser uma nação sacerdotal que revelaria a glória de Deus ao mundo, mas não guardaram os princípios divinos. Assim chegou o fim para eles. Quem permanecer no pecado estará debaixo de maldição. Para alcançar o perdão de Deus e se livrar do juízo e da punição eterna, é necessário reconhecer as nossas fragilidades e pecados. É preciso se arrepender, confessar, deixar o pecado, andar em novidade de vida e buscar a santificação. Glória a Deus por terminarmos mais esta videoaula. Estudamos a lição 2. Vem o fim do comentarista pastor Ezequias Soares. Seja você de que igreja for, seja sempre bem-vindo e bem-vinda neste canal. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre.